Gente, graça e paz, Deus abençoe as irmãs, sejam bem-vindas para mais um treinamento de intercessores do Projeto Vida Externo, amém? Irmão, hoje nós vamos estudar, né? O Senhor vai nos ensinar hoje sobre como nós conquistamos a nossa mente, né? E aí a gente vai falar, meu Deus, como que nós vamos começar? Nós vamos começar entendendo que a mente, né, que a nossa mente, ela é a sede da nossa alma. Quando nós aceitamos Jesus, né, quando nós levantamos as nossas mãos e abrimos nosso coração, aceitamos a Jesus, nós passamos nós fomos recriados, nós somos vivificados e nós passamos a quê? Nós passamos Deus passou a habitar em nós, o Espírito Santo passou a habitar em nós e nós nos tornamos o quê? Nós nos tornamos santuários de Deus. Mas a nossa alma, ela precisa ser restaurada, né? Por quê? Porque se a nossa alma não for restaurada, os intrusos, né, virão lá do lado de fora, né? E vai tentar o quê, pastora? Vai tentar entrar na nossa alma e bloquear o nosso espírito. Por quê? Porque a alma é aquela que fica cansada, é aquela que fica desanimada. Então, a nossa alma, que é a nossa mente, que é a sede da alma, ela precisa do quê? Ela precisa ser restaurada, ela precisa ser renovada. Amém? Então, querido, o nosso espírito é aquele que testifica com o Espírito Santo que nós somos filhos de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo acho que 16, fala que o nosso espírito testifica com o Espírito Santo que nós somos filhos de Deus, né? Então, querido, através da personalidade, através dos pensamentos, dos sentimentos, das atitudes, né, do corpo, né? Então, o que que nós precisamos? Nós precisamos colocar a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade e o corpo, nosso corpo, em linha com a palavra de Deus. Para quê? Para que a gente possa receber a vida do Espírito dentro de nós. E a gente pode ver isso, eu gosto muito de dar esse exemplo do encontro de Jesus com a samaritana. Porque aquela mulher estava sem vida no espírito, sem vida na alma e o corpo sofrendo, né? Porque ela tinha o que? Ela se prostituía, a alma sofrida, angústia, ansiedade, medo, que ela tinha vergonha. Mas quando o Senhor chegou até ela e deu, né, o Senhor ali colocou água, né, que é a palavra, e Deus fala para ela: essa água que você bebe, você vai ter sede, mas a água da palavra, né, essa vai fazer o quê? Vai fazer um fluir, um rio no seu interior. Então, esse rio é o quê? Esse rio é a vida do Espírito dentro de nós. Por quê? Porque aquela mulher estava sufocada. O mesmo que aconteceu com a samaritana é o mesmo que aconteceu comigo, é o mesmo que aconteceu com você. Porque quando nós chegamos na igreja, nós ouvimos a palavra, nós abrimos o nosso coração e recebemos a palavra de Deus, né? Então, o que que nós temos que fazer agora? Nós temos que pedir ao Senhor que restaure a nossa alma. Por quê? Porque o propósito de Deus é que o inimigo permaneça para o lado de fora. Porque o que que a palavra de Deus diz? A palavra do Senhor diz que ele fica onde? Ele fica ao derredor, né? Querendo o quê? Uma brecha
para ele poder entrar. Então, olha, querido, a nossa dificuldade está em quê, pastora? A nossa dificuldade, ela está no fato de que nós permitimos que o inimigo convivesse muito tempo com nós, não é verdade? Porque a palavra do Senhor diz lá no livro de Efésios que em outrora nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dos filhos, das pessoas que estão o quê? Na desobediência. E nós também estávamos lá, andando segundo o curso desse príncipe da potestade do ar. Então, nós permitimos que o inimigo convivesse o quê? Muito tempo. Por quê? Por ignorância, né? Por ignorância, por não conhecer a palavra de Deus. Então, muitas das ações, né? Muitas coisas que a gente era, como que eu vou dizer assim, era o nosso modo de viver. Por isso que o inimigo ele fica ali, tentando que a gente volte a ser a velha mulher, com as velhas atitudes. Por quê? Porque ele conhecia como a gente era, né? Com o nosso comportamento. Mas só, querido, que agora chegou a hora da gente o quê? Repreender o inimigo e receber o novo de Deus, né? E Paulo, ele chama isso daí de obra da carne. E as obras da carne, ela não agrada ao Senhor, né? Nós temos que viver, nós já nascemos de novo, porque quem nasce, querido, quem nasce precisa crescer, é ou não é? Precisa desenvolver, é ou não é? Quando você está lá, a criancinha está lá pequenininho, não nasce, né? A gente que é mãe quer que os filhos fiquem tudo gordinho, né? Aí quando leva os nenenzinhos pequenininhos lá no pediatra, a gente quer, quando fala assim, eles estão com 10 quilos, a gente fica toda alegre, né? Porque há sinal que está robusto, está crescendo. E o Senhor, ele quer nos fortalecer, né? Já que nós já nascemos de novo, somos nova criatura, agora nós temos que nos fortalecer no Senhor, crescer, desenvolver, caminhar, prosseguir rumo à maturidade. Por quê, querido? Deus não quer que a gente seja criança, porque criança não sabe o que quer. É ou não é? Criança não sabe o que quer. Ao mesmo tempo que ele quer, eu não vou nem falar do meu Rafaelzinho, né? Ao mesmo tempo que ele quer banana, ele já quer Danone, daqui ele já quer suco, daqui ele quer água, enfim, ele não quer nada, né? Ele quer agitar o pedaço, né? Então, querido, a criança é assim, né? Então, nós precisamos mudar o nosso comportamento. Então, nós precisamos aprender a conquistar a nossa mente, que é a sede da alma. A alma, essa que tem vontade, essa que tem, expressa as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? É aquela que expressa sentimentos de alegria, emoções positivas, mas também tem as emoções que são tristes, amarga, né? Tristeza, amargura, é ou não é? Opressão, depressão, essas são as emoções que prejudicam o templo que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Então, pastora, qual é a importância da mente? Querida, a mente é importante. E como eu disse para os irmãos, ela é a sede da nossa alma. Deus, ele deu ao homem uma capacidade de pensar, uma capacidade de raciocinar, uma capacidade de refletir, de criar. É ou não é, gente? Para pensar. Hoje eu passei de ônibus assim, eu estava olhando um prédio, eu falei, nossa, que prédio alto. Meu Deus, quem mora lá no 14º?
Você já pensou se você tivesse que subir, né? Eu nunca morei em prédio, né? Já pensou se você tivesse que subir, irmã Rosiane, o 10º, se você morasse lá no 14º, você teria que subir aquela escada. Faz compra, leva para baixo. Vamos sair, desce, sobe. Aquele mistério todo, né? Aí o que Deus dá? Uma inteligência para o homem, uma criatividade de fazer o quê? Um elevador. Você entra no elevador e vai descer, desce todo mundo. Você está conseguindo entender como que o Senhor, né? Como que Deus, ele deu ao homem essa capacidade, né? De pensar, raciocinar, de criar, né? De refletir. Então você vê aí a importância da sua mente, da nossa mente. É por isso, querido, que os pensamentos eles são um campo de batalha. Os nossos pensamentos são um campo de batalha. Por quê, pastora? Novamente eu torno a repetir. Porque a mente não é apenas a sede da alma, mas é também esse campo de batalha. Então, nela, nós alcançamos vitória ou derrota. Depende de como a sua mente está alinhada. Está alinhada na palavra? Está na benção, né? Mas e se tiver confusa? E se tiver debaixo de um ataque do laço do passarinheiro? Ou de um principado que age nas emoções, como Nosferatu, demônio que vem pela madrugada sugar o sangue? Porque quando fala sangue, fala da alma, né? Fala da alma. Se você perder sangue, nossa, fulano teve um acidente, perdeu sangue, então a gente já sabe que a pessoa está num período bem delicado, né? Então, olha para vocês verem a importância da alma, né? A importância da mente. Por quê? Foi o primeiro alvo de Satanás. Foi o primeiro alvo de Satanás no jardim do Éden. Por quê? Porque ele atacou a Eva através de uma imagem. Ele falou para ela: olha lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela olhou, e quando ela olhou, através daquela imagem, veio o quê? Veio um pensamento, não é isso? É um pensamento. Então, a imagem, ela gera um pensamento. Em outras palavras, a imagem é a mãe dos pensamentos. É ou não é? De repente, você não está nem com vontade de comer. É ou não é? Hoje eu entrei dentro de uma loja que tem aqui no Retiro. Aí eu olhei assim, vi um brinquinho. Um brinco. Gente, eu não tenho brinco aqui na minha casa? Tem. Mas já olhei, já me vi com aquele brinco. Aí o que eu fiz? Comprei o brinco. Entendeu? Mas eu não era para comprar o brinco, mas você olhou, aí você já se viu com o brinco. Já gerou aquela imagem. E a imagem faz o quê? Ó, quando a imagem ela gera um sentimento. E o sentimento o que faz? Ele provoca uma reação. Aí já era. Amém, querido? O diabo, querido, ele sempre vai usar essa estratégia com a imagem e com o pensamento. Então, com a imagem e com o pensamento, o que ele faz? Ele traz angústia, ele traz medo, ele traz insegurança, depressão, mágoa, falta de perdão, rebelião, incredulidade, o pecado. Essas são duas armas que o inimigo usa: a imagem e o pensamento. Foi isso que ele fez com a Eva. A Eva estava lá, tranquila, não é? Mas quando o inimigo lançou o dardo dele, tirou a paz dela.
tirou toda a paz dela. Veio a vergonha, veio o medo. A hora que o Senhor veio, cadê a Eva? Estava escondida. Então, são esses elementos básicos com que Satanás trabalha na mente do homem para destruir imagem e pensamentos, né? Essas imagens serão sempre geradas, querido, no reino físico. Você vai olhar aqui no reino físico, mas os seus pensamentos serão sempre misturados com o engano. Porque você está vendo aqui, mas o inimigo está tentando o quê? Te enganar, roubar a verdade, para colocar o erro, né? E levar a pessoa o quê? Ao engano contra a verdade de Deus, ao caráter de Deus, né? Que Satanás, o que ele quer é isso, porque ele perdeu o direito daquilo que eu e você temos. Ele foi expulso de lá, né? Então, os pensamentos que o inimigo gera na mente do homem vai dar o quê, pastora? Vai dar uma ideia distorcida das coisas de Deus. Vai dar uma ideia distorcida dos propósitos de Deus na nossa vida. Amém, querido? Então, Deus, ele tem chamado eu e você para mergulharmos no rio de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz ali no livro de Ezequiel, no capítulo 47, fala sobre o rio, as águas purificadoras, né? A palavra do Senhor diz que o profeta Ezequiel, ele começa a mergulhar naquele rio, e a palavra de Deus fala que, de acordo com a intimidade que ele vai tendo com o rio, as águas começam a subir. Ele vai subindo, as águas começam a chegar no joelho, as águas começam a subir até que ele já não tem como mais ele dominar o corpo dele, e ele se deixa levar por aquele rio. Abra sua Bíblia aí, querido, no livro de Ezequiel, no capítulo 47, e nós vamos ver, e nós vamos aprender, querido, que Deus, ele quer nos mergulhar nessas águas profundas, né? Nós não vamos permanecer na margem, né? Mas nós vamos nos aprofundar no rio de Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui, querido, o Senhor, ele diz, né, que no Ezequiel 47, no versículo de número 8, ele diz assim: então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entra no mar, e sendo levada ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem, esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimos peixes, porque chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Irmão, quando fala de peixe, fala de vida. Aí lá no versículo de número 12, diz assim: e junto do ribeiro, às suas margens, de uma de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá suas folhas, e nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e as suas folhas de remédio. Irmão, esse rio, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ali em João, no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 38, o Senhor fala dessas águas. Vamos ler lá?
João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo de número 38. Diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, querido, essas águas vivas, esse rio que purifica o nosso interior, é o Espírito Santo de Deus, é as bênçãos da vida que vem, que o Espírito Santo traz sobre a nossa vida. Então, querido, Deus, ele sempre nos conduz por um tempo de renovação, por um tempo de restauração na nossa vida. Porque quando Paulo chega em Roma, o que Paulo fala aos romanos, ali no capítulo 12, no versículo de número 2? Paulo, ele fala para os romanos assim, olha, não vos conformeis com esse mundo. Romanos, capítulo 2, versículo de número 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus aqui, ele está falando de entendimento, ele está falando de mente, ele está falando de renovo, né? De o quanto nós devemos mudar a nossa maneira de pensar, porque agora nós somos o quê? Nós somos novas criaturas, né? Nossa mente agora tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Amém, querido? Então, essas mudanças, ela nos ajuda a quê, pastora? A conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus aqui me faz lembrar de Daniel. Daniel foi um jovem que foi transportado de Jerusalém para uma terra, para a Babilônia, para um cativeiro, mas Daniel, ele tinha a mente dele um espírito de excelência e ele não perdeu, né, a essência de um filho de Deus. Ele não se deixou se corromper. Então, Daniel, ele trazia, ele sabia que ele tinha que viver, né? Ali no meio de tanta coisa errada, ele não podia se corromper. Ele tinha uma mente restaurada, uma mente renovada. Se a gente for ver exemplos na palavra do Senhor, né? Você vai ver que Esther, né? Esther, ela tinha a mente dela alinhada com a palavra de Deus, porque o seu tio ensinava ela a lei, ensinava ela a palavra. Então, querido, essas mudanças, né? O Daniel, ele sabia qual era boa, qual era agradável e qual era a perfeita vontade de Deus, né? A própria Esther também sabia qual era a vontade de Deus, mesmo num momento difícil que ela teve que tomar uma decisão, né? Porque a nação ia ser destruída, os seus irmãos seriam destruídos, mas ela tinha uma intimidade com Deus, ela sabia ouvir os conselhos e ela faz o quê? Ela entra em jejum de 3 dias, e nesses 3 dias o Senhor traz a resposta para ela.
para ela saber qual era a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E ela consegue, né? E ali Deus dá vitória para toda a nação de Israel. Então, pensamentos novos, né? Quando o Senhor restaura a nossa alma, o que acontece? Essa mudança, né? Para a gente conhecer essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Depois, pensamento, uma mente renovada, pensamentos novos. A mente renovada, ela vem substituir os medos. Você não tem medo, porque a sua mente foi renovada. Você não tem ansiedade, porque agora você sabe esperar em Deus, né? E o que uma mente restaurar, uma alma, uma mente restaurada faz? Traz cura no seu interior. As feridas emocionais, elas começam a ser saradas, né? Você já pode liberar um perdão, você já consegue tirar uma mágoa do seu coração, né? Porque você já vai começar a ter luz. Deus vai iluminar a sua mente. Deus vai trazer fé no seu coração. Aí você já consegue amar aquele que te prejudicava. Amém, querido? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a quinta atitude, quando você tem a sua mente renovada, querido, as nossas atitudes, elas passam a ser atitudes práticas, né? Atitudes saudáveis. Você tem uma saúde na sua mente, você tem uma saúde emocional, e isso daí vai gerar o quê? Isso vai gerar uma pessoa sincera, uma pessoa com um amor pelos outros irmãos, isso vai gerar paciência, né? Quando você, sabe, e a paciência você vai ter essa paciência na hora da tribulação, né? A paciência ela vai te dar paz, né? Você não vai se estressar, porque às vezes tem pessoa que fica estressado, né? Na hora, as atitudes delas a pessoa fica nervoso, são pessoas passam assim até a agredir com agressão através da palavra, né? Às vezes não é uma agressão física, mas te ofende verbalmente, né? Trazendo mágoa, ressentimento, e fala, mas eu não fiz nada para o fulano, por que ele está tratando assim? Né? Então você vê como que é a atitude do cristão quando a mente é renovada, é uma atitude diferenciada das outras pessoas. Então, a mente é um palco da grande batalha da humanidade. Está aqui, na mente. A mente, ela precisa ser reprogramada. Desde o princípio, querido, que Deus, né? Ele dotou o homem, e o que Deus falou na palavra? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, né? É por isso, querido, que a única capacidade que difere o ser humano dos demais seres vivos é o quê? É a inteligência, né? É a mente, né? A nossa mente é diferente. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 11, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala, Isaías 11 diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha, irmão, que bênção, né?
Esses são os 7 Espíritos de Deus, né? Olha que Deus fala, ele repousará, né? O Espírito do Senhor repousará. O Senhor vai nos dar sabedoria, é uma luz que se acende, inteligência, outra luz, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. E a Bíblia diz no 3: e deleite-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos. Quer dizer, você não vai julgar segundo o seu sentimento, que quando Deus está falando dos seus olhos, ele está falando o quê? Da nossa mente. Mas o Senhor diz aqui, e nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra e ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Por quê, querido? Quem quer ouvir, ouve. O que a palavra de Deus diz? Conhecereis a verdade e a verdade libertará. Mas tem pessoas que não querem ouvir a verdade, né? Tem pessoas que não querem. Não quer ouvir, irmã. Então, querido, Satanás, ele tenta destruir o homem na mente. Na mente. Então, a mente humana, como eu disse para os irmãos, quando ela é restaurada por Deus, ela é uma arma poderosa na batalha espiritual. Uma arma poderosa. Por quê? Porque quando o espírito. Aí nós estamos cheios. A alma, aliás, a nossa mente renovada, né? Uma arma poderosa para ser usada na batalha. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ô querido, nós podemos ir além, né? Mente restaurada, o mistério de Deus, o azeite sendo derramado sobre a sua cabeça, vaso cheio do azeite. Ninguém te segura na terra, irmã Carol. Ninguém te segura na terra, irmã Alessandra, irmã Marta, né? Irmã Ângela, irmã Vanessa. Ninguém vai te segurar na terra, porque você vai estar cheia do poder de Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, né? Porque lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4 e 5, a Bíblia diz que a arma da nossa milícia é poderosa em Cristo, né? Poderosa. Vamos ler lá? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque a arma da nossa milícia, grande Deus, louvado seja o nome do Senhor, não são carnais, mas sim poderosa em Deus para destruir, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Louvado seja Deus, né, querido? Aqui Deus falando para nós que a nossa luta não aliás, a nossa luta, ela é contra as hostes espirituais da maldade, né? Não, elas não são carnais, elas não são humanas. Porque tem pessoas aqui, né? Quando entra para o mau caminho, ele se apodera de um revólver, ele se apodera de uma faca, se apodera de qualquer arma para poder o quê? Fazer o mal para o outro, atacar o outro para poder assaltar. Só que a nossa luta, as nossas armas não são carnais. As nossas armas são poderosas em Cristo, né? Por isso que Deus fala que as armas da nossa milícia, né? Elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Por isso que
Paulo, quando chega na cidade de Efésio, ele fala, né? Revestivos de toda a armadura de Deus. E ele vem falando, né? Coloca o capacete, guarda a sua mente, né? Guarda a sua mente. Ontem não, segunda-feira eu estava falando sobre, acho que eu falei qualquer coisa de mente, e eu falei, gente, a nossa mente, né? Ela é o centro das nossas emoções, né? Por isso que o inimigo quer laçar a mente, para ele trazer o controle da nossa vida, porque aqui existem áreas, existem partes sensíveis do nosso corpo. Você vê que quando há um acidente em que as pessoas caem, traumatismo craniano, a gente já fica, meu Deus, né? Você vê a sensibilidade do crânio, né? Que coisa mais linda é essa imagem, né? Essa semelhança de Deus, que Deus ele criou a gente. Gente, é muito lindo. A gente tem que agradecer a Deus a todo instante, né? Pela nossa salvação, pelo Senhor ter nos tornado templo do Espírito, né? E então o Senhor, querido, ele nos ensina, né? Que a nossa luta aí é contra a nossa luta é espiritual. E Deus ainda fala, olha, o exército do inimigo, os principados, as potestades, as forças espirituais do mal, né? E que opera aí nas regiões espirituais, mas o Senhor, ele nos reveste com a armadura dele para que nós possamos resistir a todas as ciladas do inimigo e continuar de pé, né? Continuar de pé. Porque o inimigo ele arma as ciladas, né? Não é igual o filme, né? Que fazia aquele buraco, né? Eu lembro nos filmes que eu assistia antigamente, aí armava a cilada lá, né? O mocinho passava aí era um buraco, caía lá dentro do buraco, né? Mas as ciladas que o inimigo hoje arma é para nos prender, para que os propósitos de Deus não se cumpram na nossa vida. Então, a mente, querido, a mente ela precisa de quê, pastor? Ela precisa de instrução. A mente precisa ser instruída, né? Aonde que está isso? Lá em Provérbios, tem uma passagem aí em Provérbios 9, Provérbios 9, 9. Provérbios, capítulo 9, versículo 9. Glória a Deus. Os irmãos estão conseguindo entender, as irmãs que estão aqui conosco. Amém? Glória a Deus. Diz assim, ó: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. Olha, como que a nossa alma, a nossa mente, ela precisa de instrução. Então, querido, o maior investimento que a gente faz, tem gente que fala que conselho não é bom dar não, pastor, né? Não é assim? Conselho não é bom não, se conselho fosse bom, a gente vendia, né? só que conselho é bom sim, tá? Se a gente ler o livro de Provérbios, você vai ver que a gente precisa de um conselho, né? A palavra do Senhor diz que Moisés, um homem de Deus, um homem que foi chamado como libertador, ele, ele tinha que atender, era muita gente, eram muitas pessoas, eram 12 tribos, e as tribos eram numerosas, né? E Moisés tinha que atender, Deus dava boletim de ocorrência lá no meio das tribos, dava BO, aí ia levar para o Moisés resolver. Aí imagina eu que ficava aquela fila de atendimento, né? Era reclama daqui, reclama de lá, porque o povo de Israel era murmurador, né?
ia lá reclamar com Moisés, o Moisés atendendo aquele povo tudo, né? E aquilo não passava muito tempo, horas e horas lá. Aí o sogro de Moisés, Jetro, o sogro de Moisés, ele ficou observando aquilo. Ele chega até Moisés e fala para Moisés: olha, convém que você levanta uns homens aí de sua confiança, né, cheio do Espírito de Deus, e te ajuda nesse negócio, porque senão, né, você vai ficar cansado. Aí o que ele fez, querido? Ele levantou outros líderes para estar com ele. E aí o que aconteceu? Ele ouviu o conselho e foi benção. Não só foi benção para Moisés, como foi benção também para o povo, né? Eu sempre falo, gente, já pensou se o apóstolo tivesse que fazer, ele, apóstolo, tudo sozinho na igreja? Né? Então, o que o Senhor faz? O Senhor divide as tarefas. Eu estou aqui dando treinamento para os irmãos, com certeza tem outros irmãos fazendo célula, o outro lá também fazendo, né, uma oração ou qualquer tipo de trabalho, né, na igreja, entendeu? Então, querido, a gente precisa ouvir os conselhos, sim, porque aqui a palavra do Senhor deixa bem claro: dá instrução ao sábio, e ele fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá. Olha o que a palavra de Deus diz: ele crescerá, né? Ele vai crescer em entendimento. Então, querido, o maior investimento que você pode fazer na sua mente, querido, primeiro, é permitir que o Espírito Santo desenvolva os seus pensamentos. E para o Espírito Santo desenvolver os seus pensamentos, você precisa fazer um investimento na sua vida. Que investimento é esse, pastor? Você precisa investir em oração, você precisa investir na palavra, você precisa estudar a palavra, né? E aí você vai ver que isso vai gerar o que em você? Isso vai gerar renovo, isso vai gerar fé. Se você abrir o livro de Hebreus, no capítulo 11, você vai ver ali uma galeria de pessoas que investiram na mente deles. Você vê a diferença entre Caim e Abel. Caim investiu na mente dele porque ele obedeceu a ordem de Deus. Deus falou que era para ele trazer as primícias, o primeiro. E Deus, a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Caim. Agora, Deus se agradou da oferta de Abel, mas da oferta de Caim, ele pegou lá o que, entendeu? Que estava lá, vamos levar. Então, olha para os irmãos ver, irmão, como que nós, aqui, né, nós que somos o povo gentil, o povo que é chamado de Israel de Deus, que não nasceu em Jerusalém, mas que está enxertado na videira, que é Jesus Cristo, porque nós aceitamos a Jesus. A palavra do Senhor diz: eu vim para os meus, que é o povo lá de Israel, mas os meus não me aceitaram. Mas os que me receberam, que somos nós, eu dei o poder de se tornarem meus filhos. Então o Senhor nos deu esse poder. Então, o quanto que eu e você, nós precisamos pedir para Deus que tire de nós, né? Que renova em nós essa mentalidade romana. É por isso que né, o nosso livrinho aí, livreto, né? Que fala sobre a mentalidade hebraica, uma mentalidade onde a gente vai aprender a andar no tempo de Deus, na estação de Deus, aprender a conhecer as janelas, né? As janelas espirituais que se abrem em cada mês.
Então, querido, uma mente que não se reveste da armadura de Deus, né? Por exemplo, a nossa mente de Cristo, né? Então você precisa estar com esse capacete. Por quê, pastora? Porque a nossa mente é a nossa identidade. Não é assim? É a nossa identidade em Cristo, porque nós temos que pensar como Cristo. Por que, que às vezes as pessoas não conhecem a gente e falam assim: ah, mas você é crente? Por quê? Porque o nosso palavreado é diferente. Irmão, e como as pessoas prestam atenção naquilo que você fala? Hoje eu estava dentro do ônibus, né? E entrou três irmãs cristãs. A gente sabe porque eu conheço uma e a outra também estava de sainha, né? Das igrejas, né? E eu conheço. Só que as outras duas eu não conheço. Aí as duas entraram quietinha na dela, e uma entrou já falando alto e falando só Jesus, e falando alto mesmo, né? Aí eu fiquei observando. Aí no meio da conversa, ela em pé. Ih, isso é laço, tá amarrado, chuta que é macumba. Aí eu fiquei pensando assim, falei, meu Deus, e se tiver uma pessoa aqui que é da outra religião, ia se sentir ofendida, né? Chuta, quer dizer, né? Então a gente olha para vocês ver como que nós temos uma mente de Cristo, a gente precisa prestar atenção até aquilo que a gente vai falar, para a gente não contrariar a outra pessoa, né? Trazer um certo desconforto no ambiente, porque eu fiquei desconfortável, né? Eu não sei, e ela falou bem alto, né? Então, querido, como que nós temos que investir na nossa mente? Através da leitura, porque a leitura, ela te educa você, né? Ela te educa. Então, por isso que nós temos que revestirmos de toda a armadura de Deus. Não é só a mente, mas é cingir com a verdade, é ter a couraça da justiça, é ter o escudo da fé, é calçar os nossos pés. Então, querido, uma alma ferida, uma alma cansada, uma alma desprotegida, ela se torna vulnerável a todo nível de ataque. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas, ô pastora, eu leio Efésios 6, né? Eu me revisto da armadura de Deus. Mas, irmão, às vezes você lê ali, mas você não tem nem entendimento, não está sabendo, né? Que essa verdade tem que estar no seu coração tem que estar limpo, tem que estar sem espinho, tem que estar sem as pedras, não pode estar sufocado. O salmista Davi, ele fala: eu guardei a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Eu já estou quase acabando, irmão. Então, querido, o cuidar da alma significa o quê? É fortalecer o seu interior. É fortalecer o nosso interior para que a gente possa resistir, querido, a todo nível de ataduras, a todo nível de prisionamento que o inimigo quer fazer na nossa vida. No livro de Isaías 58, glória a Deus. Isaías 58, 6, diz assim: porventura não é esse jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade e que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livre os aquebrantados e despedacem todo o jugo? Deus aqui, querido, ele está falando que ele quer é que o povo seja livre,
que o povo seja liberto de todo jugo, de tudo aquilo que está prendendo. Esse é o jejum que Deus aprova, né? Que a gente possa obedecer a palavra do Senhor, viver os princípios da palavra de Deus. E nós estamos, querido, num tempo de alinhamento, nós estamos num tempo de restauração, aonde eu e você, nós estamos preparando o nosso coração para essas datas do calendário bíblico. Nós estamos no mês de Elu. Esse mês, querido, né, é um mês em que antecede, né? Já as festas começa com o Yom Kippur, que é um tempo de arrependimento. Depois vem o Ano Novo, o aniversário do homem. Esse ano é 5.787. Então, é um começo de um tempo novo, de um tempo, de um renovo espiritual na sua vida. Você que tem o livrinho aí, né, que fala desse mês de Elu, é um tempo, querido, de renovo, é um tempo da gente se preparar, né, para o novo, para essa janela que Deus vai dar para nós, esse tempo de Yom Kippur, um tempo de arrependimento, um tempo para nós celebrar as festas do Senhor, um tempo de restituição, que Deus vai restituir o que foi roubado na nossa vida, né? Então nós temos que nos preparar, querido, para esse tempo de renovo, esse tempo de ciclo novo na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Nós temos que nos preparar para esse renovo, para esse tempo que Deus tem para nós. Então, para esse tempo que Deus tem para nós, a nossa mente, ela precisa ser livre. A nossa mente precisa ser livre, uma mente livre. Louvado seja o nome do Senhor, né? Uma mente, louvado seja Deus, uma mente ali alinhada com a palavra do Senhor. Amém, querido? Então nós vamos orar, nós vamos agora agradecer ao Senhor, né, por esse tempo aqui de palavra, e eu tenho certeza que nenhuma de nós vamos sair com as nossas mãos vazias, né? Então vamos nos ligar com Deus, nós já estamos ligadas com Deus, mas nós vamos agradecer ao Senhor, porque, querido, como nós aprendemos, a nossa mente, ela é a sede da nossa alma. A nossa mente, ela não é depósito, ela não é lixo para Satanás, mas a nossa mente é para a palavra de Deus. Então nós pedimos agora ao Senhor para que Deus renove, né? Renove em nós, né? Para que em nome de Jesus nós expulsamos da nossa mente agora todo pensamento, toda imagem, todo raciocínio, todo princípio, toda conclusão, toda estrutura de pensamento que não se ajusta com a palavra de Deus. E nós tomamos agora, Deus, cada pensamento seja levado cativo na obediência de Jesus Cristo. Nós nos colocamos agora, coloca agora, Deus, sobre a nossa cabeça, sobre a cabeça de cada irmã aqui, ó Deus, o capacete da salvação, ó Deus, cinge-nos, ó Deus, com a tua verdade, Pai, que nós possamos ter disposição, ó Deus, para ter a nossa mente, ó Deus, renovada, Senhor, ter uma mente, Senhor, com um pensamento puro, para a gente raciocinar e refletir, Senhor, segundo a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Espírito Santo de Deus, oh Deus, venha renovar esse azeite sobre a nossa cabeça, como a tua palavra diz, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está em ti, porque confia em
ti. Louvado seja o nome do Senhor. Nós rejeitamos agora, Deus, em nome de Jesus, toda a cadeia construída na nossa mente. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Espírito Santo de Deus agora que quebra toda a prisão na nossa mente, todo engano, toda fortaleza construída na nossa mente, até mesmo, Deus, lá da nossa infância, Deus, pensamentos, Deus, fortaleza, Deus, que fica na nossa mente, nós expulsamos agora, Deus, em nome de Jesus, todas essas influências malignas, Deus, na autoridade de Jesus, que desaloja agora, Deus, do nosso pensamento, ó Deus, tudo aquilo que é contrário, Deus, a tua palavra nos reveste agora, Deus, nos reveste, porque nós resistimos a todas as forças invisíveis das trevas que tenta perturbar a nossa mente, que tenta, Deus, trazer pensamento de dúvida, rebelião, incredulidade, sensualidade, mentira, pornografia, angústia, depressão, medo, mágoa, ódio, amargura, coisas semelhantes, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós resistimos essas forças agora, no nome de Jesus, e toda a cadeia na mente, nós jogamos por terra agora, no nome de Jesus Cristo. Agora, Senhor, que venha a tua luz, que venha a tua paz sobre a minha mente, sobre a mente das minhas irmãs. Vem agora, Deus, com o teu poder, Deus, com o teu poder, Senhor, cingindo, Deus, a nossa mente, Deus, com o teu Espírito, ó Pai, reforça, Senhor, reforça agora, Deus, a guarda dos teus anjos, reforça agora, Deus, a guarda dos teus anjos, Deus, em volta das minhas irmãs, em volta da minha vida, da vida dos meus filhos, da vida do meu neto, da minha nora, do meu irmão lá em Cruzeiro. Vai colocando a sua parentela agora, Deus, meus irmãos, diante do Senhor. Pede ao Senhor agora que reforce agora a guarda dos anjos, em nome de Jesus, que toda perturbação, que os anjos do Senhor, na ordenança de Deus, arranque agora, Pai, em nome de Jesus. E nós agora, Deus, nos fortalecemos em Ti, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, cumprir a Tua vontade, ó Pai, no nosso espírito, nós recebemos agora, Deus, a paz na nossa mente, a paz nas nossas emoções. Nós recebemos essa paz agora, Deus, no nosso corpo, nos nossos ossos, ó Deus, em nome de Jesus, nos concede, ó Pai, essa vitória na nossa mente. Nós vamos, ó Deus, terminar esse trabalho, Deus, com a nossa mente renovada. Em nome de Jesus, liberta-nos, ó Deus, de toda tradição humana, de toda raiz de iniquidade na nossa família. Nos liberta, Senhor, em nome de Jesus. Dai-nos, Senhor, a graça para nós vivermos, ó Deus, na Tua presença, com uma mente livre, uma mente consagrada em Ti, em nome de Jesus, uma mente, Deus, para que nós possamos cumprir o chamado que o Senhor tem mistério, o chamado que o Senhor tem na nossa vida, Deus, porque aqui, Deus, está diaconisas, aqui estão pastoras, aqui estão missionárias, aqui estão, Deus, intercessoras, mulheres de Deus, Senhor, que a graça do Senhor, a graça, o favor de Deus esteja sobre a vida mistério de cada uma das minhas irmãs, para que elas possam, Pai, em nome de Jesus, cumprir
a obra, o chamado que Deus tem na vida delas, em nome de Jesus. Amém, irmãs? Glória a Deus. Eita glória!